Olá, estudante, seja muito bem-vindo a mais uma das nossas aulas da mega revisão para exatas do Enem de 2025. Eu sou o professor Gabriel Grechuski. Se você quer revisar o tema de razões e proporções ou se aprofundar um pouquinho mais nesse tema, cola comigo que hoje você vai aprender isso. Vamos tratar agora então um pouquinho de razão e proporção. Para a gente entender bem esse tema, a gente precisa separar as coisas aqui. O que é razão para matemática? Razão é isso aqui, ó, é a relação entre duas grandezas. Então vamos supor o seguinte, vamos supor que você vai fazer, sei lá, um bolo. Vamos colocar aqui esse exemplo, né? Para fazer um bolo, utiliza-se 100 gramas de farinha de trigo para cada 3 ovos. Então olha essa relação. Eu estou relacionando 100 gramas de farinha de trigo, com 3 ovos. Então, essa nossa fraçãozinha que eu acabei de montar aqui é justamente o que a gente vai chamar de razão. A razão é uma relação entre duas grandezas, e essa relação dada por meio de uma divisão, por meio de uma fraçãozinha. Beleza? Então eu estou relacionando aqui a grandeza grama de farinha com a grandeza ovos. É isso. Beleza? Agora, olha que legal esse negócio. Ó. A gente pode usar a ideia de proporção também. Usando agora 6 ovos, nessa mesma receita aí, quantos gramas de farinha serão necessários aqui? Então a gente vai colocar lá, ó, 100 gramas de farinha para 3 ovos. Se a gente tiver 6 ovos, quantos gramas de farinha serão? Fácil, né? 200. Excelente. Pô, professor, isso aí é muito fácil. Ó. Tô vendo que daqui, ó, do 3 para o 6, dobrou, né? Ou seja, multiplicou por 2. Logo, então, do 100 para esse próximo número também vai ter que multiplicar por 2, é isso? É isso, certinho, é isso aí mesmo que acontece, tá? Nós vamos ter que fazer aí a multiplicação por 2. Só que agora, olha o problema aqui. Na verdade, antes da gente passar para o próximo tópico aqui, o que é a proporção? É a igualdade entre esses dois caras. Se você dividir 100 por 3, o resultado disso vai ser a mesma coisa do que se você dividir 200 por 6. Faz esse teste aí na tua calculadora agora que você vai ver que vai dar o mesmo resultado. Então, os dois são iguais. Isso é o que a gente define como sendo proporção, que nada mais é do que igualdade entre duas ou mais razões. Beleza? Isso é proporção. Só que assim, o mundo não é um morango também, né? Nem tudo são rosas aqui. Como que vai funcionar agora para um caso como esse? Ó, e usando 5 ovos, quantas gramas de farinha de trigo a gente vai precisar? Então aqui nós temos um problema, né? Olha aqui, ó, nós vamos ter lá 100 gramas de farinha para 3 ovos. Eu já vi que tem que manter a proporção, né? Então serão 5 ovos. E quantos gramas de farinha aqui? X, eu não conheço, não sei, então vou usar uma incógnita. Bom, nós damos aqui a ideia, então agora, o início, na verdade, ao estudo do princípio fundamental da proporção. Que nada mais é do que, ele fala o seguinte, né? O princípio dos meios é igual ao produto dos extremos, né? Produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então, vamos fazer essa multiplicação, ó. 3 vezes x é 3x. E 5 vezes 100 é 500. Ou seja, o nosso 3 vai passar dividindo 500 aqui. Então, nós vamos ter aí 500 sobre 3. E esse cara vai dar aproximadamente aí, ó. Vamos colocar aqui, ó. Sobra 1, vai dar aqui. 166,66666 gramas de farinha, né? Deu um número bem quebrado aqui, mas a gente consegue calcular usando a ideia de proporção, quando a gente tem essa relação de igualdade entre duas ou mais razões, né? Beleza? Essa é a ideia básica de razão e proporção. Eu quero interromper a sua aula agora só um minutinho para te dizer que os materiais dessa aula estão disponíveis para você aqui embaixo no link da descrição, para você poder baixar na íntegra todos esses materiais que eu estou usando aqui. Além disso, tem um material exclusivo para você que quer revisar as fórmulas de áreas e de volumes para a tua provinha do Enem. Então corre lá e garanta o seu material, ele é totalmente de graça, é só você clicar no link e baixar o seu material. Valeu? Boa aula aí, hein? Vamos lá, gente. Quando a gente fala de proporção, não tem como a gente não falar desse cara aqui. Regra de 3, e é extremamente necessário que você saiba calcular aí um exercício, resolver um exercício por regra de 3, tá? O que é a regra de 3? Nada mais é do que o uso de 3 valores para determinar um quarto valor. É isso que está escrito aí. E eu tenho um passo a passo aqui para você não errar nunca numa regra de 3. Olha aqui, ó.
Primeiramente, você vai organizar os dados em uma tabela, é a primeira coisa que você vai fazer, deixar tudo organizado. Depois você vai verificar as suas grandezas, eu já vou falar o que é isso. E por último, com base nessa verificação, você vai determinar se as grandezas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais, tá? Esse lance das grandezas aqui é muito importante você conhecer para você poder aí também aplicar o recurso das regras de 3, tá? Na verdade é nessa parte aqui que a grande maioria dos alunos acaba errando, né? Então vamos lá para um exemplozinho, ó. Fala o seguinte, às 5h15 começa uma chuva forte, uma forte chuva, né? Que cai com intensidade constante. Ó, importante isso aqui, intensidade constante. Uma piscina em forma de paralelepípedo retângulo, que se encontrava inicialmente vazia, começa a acumular água da chuva e às 18 horas, olha aí, ó, 45 minutos depois, tá? 45 minutos depois. O nível da água em seu interior alcança 20 centímetros de altura. Ó, já tô sentindo o cheiro de regra de 3 aqui. Então eu vou colocar o seguinte, ó. Tempo de chuva, duas grandezas, e a altura da piscina. A altura da água na piscina, vamos colocar assim. Beleza? Então eu sei que choveu aí durante 45 minutos e a altura da água é de 20 centímetros. Beleza? Vamos continuar aí. Nesse instante, ou seja, às 18 horas, é aberto o registro que libera o escoamento da água por um ralo localizado no fundo dessa piscina, cuja vazão também é constante. Importante isso aqui, tá? Às 18h40, a chuva cessa e nesse exato instante o nível da água na piscina baixou para 15 centímetros. Beleza, então obviamente está chovendo, mas ao mesmo tempo está escoando essa água. O instante que a água dessa piscina termina de escoar completamente está compreendido entre, então vamos ter que analisar esse negócio. Primeiramente, vamos imaginar que não foi aberto registro de escoamento nenhum. Vamos supor que só choveu durante todo o tempo. Vamos ver qual é a altura que a água deveria ter alcançado se o registro não fosse aberto. Beleza? Então, ó, choveu por 45 minutos e ela chegou em 20 centímetros. Depois, a chuva parou em 18h40, ou seja, passaram mais 40 minutos, ok? Vamos calcular então em 40 minutos quanto que deve ter aumentado essa nossa altura, tá? Depois a gente soma esses dois aqui. Então vai ficar assim, ó, x igual a 40, ó. Primeiramente aqui, né? Vamos voltar aqui e vamos aplicar a ideia que a gente acabou de falar ali antes. O que nós fizemos aqui foi organizar os dados numa tabela. Estão organizados aqui na tabelinha. Voltando no slide anterior, a gente falou sobre verificar o sentido das grandezas. O que é isso, gente? Ó, vem aqui, ó, na grandeza que tem a variável, na altura, e coloca uma setinha para cima. E agora você vai se fazer a seguinte pergunta. Se eu aumentar a quantidade de água nessa piscina, ou seja, se eu quiser que a água chegue a uma altura maior, eu vou precisar que chova por mais tempo ou por menos tempo? Exatamente, por mais tempo. Então, se eu quiser aumentar a quantidade de água na piscina, eu vou ter que aumentar também o tempo da chuva. Então, tá vendo que as duas setinhas estão para o mesmo lado? Eu aumento uma grandeza, eu tenho que aumentar outra. Então, isso aqui é característica de grandeza diretamente proporcional. Grandezas diretamente proporcionais, né? E, se a gente voltar aqui, ó, nós falamos que a gente vai multiplicar cruzado quando as grandezas forem diretamente proporcionais. Então, a gente vai fazer isso, ó. Vamos multiplicar aqui cruzado, ó. 45 vezes x é 45x. 40 vezes 20, a gente já pode determinar isso aí como sendo 800, né? Isso aí, 800. Bom, queridos, vamos dividir agora, passar o 45 dividindo, e nós vamos ter aqui 800 dividido por 45. E aqui nós vamos ter um total de aproximadamente 17,7 centímetros. Beleza? Então, em 40 minutos vai chover 17,17 centímetros de altura, a água vai chegar aí, tá bom? Como já tinha 20 centímetros de chuva na água, como já tinham 20 centímetros de água na piscina, depois de 45 minutos de chuva, nós vamos somar esses dois aqui. Então, se não houvesse abertura de nenhum tipo de válvula, de escoamento nem nada, era para ter 37,7 centímetros de água, vou colocar aqui, de água nessa piscina, ok? Era para ter essa quantidade aqui. Porém, foi aberto o registro, então a gente vai analisar esse ponto aí agora. Para isso eu vou precisar apagar aqui esse lance todo aqui para a gente conversar sobre o escoamento, tá? Vamos lá, vamos fazer essa brincadeira aí agora.
Eu vou deixar aqui a mesma grandeza, porque você vai ver que vai ser a mesma coisa, ó. Agora vamos pro escoamento, tá? Falou o seguinte, ó, às 18 horas o nível da água do seu interior era de 20 centímetros. Nesse instante, é aberto o registro que libera o escoamento. Então abriu às 18 horas e choveu até às 18h40. Então, em 40 minutos, vamos colocar assim, passado 40 minutos, a nossa água estava aí em 15 centímetros. Então, das 6 até as 6h40 foram 40 minutos aí escoando essa água para a gente chegar em 15 centímetros. Então, quanto de água escoou? Bom, deveria ter 37,7, mas tem apenas 15. Então, vamos ver essa diferença aí, ó, vai ser de 22,7. Ou seja, escoou durante esses 40 minutos 22,7 centímetros de água dessa piscina. Beleza? Eu vou apagar essa continha aqui, porque ela vai ocupar muito espaço para nós aqui. Então, vamos apagar ela. Bom, a questão agora é a seguinte. Das 6h40, vai demorar agora mais quanto tempo para escoar esses outros 15 centímetros? Então, vamos colocar aqui, ó, 15 centímetros vai demorar, sei lá, Y tempo, ok? Então, a regra diz o seguinte, organizar numa tabela os dados, fizemos isso, vamos verificar as grandezas agora. O macete é o seguinte, coloca uma setinha na grandeza que tem a variável, setinha para cima, e vamos analisar agora a altura da água, tá? Quanto mais tempo você tiver, você consegue escoar uma altura maior ou uma altura menor de água. Muito bem, uma altura maior. Você consegue escoar mais água. Então, de novo, grandezas diretamente proporcionais. O que você vai fazer? Olha aqui, ó, multiplicar cruzado. Muito bem. Então, vamos fazer essa multiplicação aqui. Você sabe aí que o y vezes 22,7 vai ser 22,7 vezes o y, né, que já vai passar para o outro lado dividindo. Então, eu já vou escrever assim, ó. 40 vezes 15 dividido por 22,7. Beleza? Nós vamos ter aqui um total de 600 dividido por 22,7. E vamos ter aí um tempo de aproximadamente 26,4 minutos, tá? Ou seja, para escoar esses 15 centímetros de água que tem ainda ali dentro da piscina, vai precisar de mais 26,4 minutos. Se a gente pensar que nós estamos aí às 16 horas e 40 minutos, né? Vai levar mais 26 minutos, então nós vamos chegar aí à marca de 19 horas e 6 minutos, né? 6, alguma coisa minutos ali. Então, o tempo, a hora, né, o horário ali que vai fazer no relógio, quando a água terminar de escoar, vai ser algo entre 19 e 19h10. Então, aí, respostinha correta, letra D. Beleza? Assim que a gente usa, então, regra de 3, simples, é claro, dentro do contexto do Enem. Beleza? Mas tem outro tipo de regra de 3, a regra de 3 composta, e aqui muda um pouquinho o cenário, porque ela vai relacionar mais do que duas grandezas, tá? E aí a gente vai precisar fazer um esquema um pouquinho diferente. Olha o que a gente vai fazer. Primeira coisa, organizar os dados na tabela, é super importante isso. Verificar o sentido das grandezas, ok? Top, isso aqui, só que em relação à grandeza que tem a variável, importante isso. Nós vamos ter que reposicionar as razões, já vou explicar isso ali na prática, e no final a gente vai igualar essa grandeza da variável ao produto. O que é produto? Vezes, tá? Das outras grandezas. Então vamos para a prática aí, como que vai funcionar? Ó, uma indústria tem um reservatório de água com capacidade para 900 metros cúbicos, ok? Então vamos colocar aqui já capacidade 900. Beleza. Quando há necessidade de limpeza do reservatório, toda a água precisa ser escoada. O escoamento da água é feito por 6 ralos. Então vamos colocar aqui, ralos 6. E dura 6 horas. Olha aí, horas. 6 também. Quando o reservatório está cheio. Essa indústria construirá um novo reservatório com capacidade de 500 metros cúbicos. Vamos colocar aqui 500. Cujo escoamento da água deverá ser realizado em 4 horas quando o reservatório estiver cheio. Em 4 horas. Beleza. Os ralos utilizados no novo reservatório deverão ser idênticos aos já existentes. Ok? A quantidade de ralos do novo reservatório será igual a... Então vamos colocar aqui X, ok? Vamos ter que descobrir isso aqui. Agora nós temos 3 grandezas para trabalhar. Então a regrinha de ouro é a seguinte, vamos lá. Já organizamos os dados em uma tabela. Vamos verificar agora essas grandezas em relação à variável. Vamos lá então, ó. Vamos colocar a regrinha de ouro. Coloca uma setinha para cima na grandeza que tem a variável, nos ralos, tá? Vamos agora isolar
uma das outras duas grandezas. Vamos relacionar assim, ralos com horas, ok? Vamos imaginar que a gente tem a mesma capacidade. Quanto mais ralos eu tiver, vai levar mais horas ou menos horas para escoar esse negócio? Menos horas, né? Então, ó, setinha para baixo, ok? Então, se eu tiver mais ralo, se eu aumentar a quantidade de ralo, vai diminuir a quantidade de horas de escoamento, ok? Vamos lá. Agora sim, se eu aumentar a quantidade de ralos, eu vou conseguir escoar uma capacidade maior ou uma capacidade menor? Vamos pensar assim, que eu tenho 2 horas para escoar um reservatório, tá? Se eu aumentar a quantidade de ralos, eu vou conseguir esvaziar uma capacidade maior ou uma capacidade menor? Maior, né? Então, setinha aqui para cima, ok? Então, olha o que aconteceu. Ralos está para cima, capacidade está para cima e horas está para baixo. Então agora a gente vai para o próximo passo, ó, que é reposicionar as razões para um mesmo sentido. Elas estão aqui ó, em sentidos diferentes, então eu vou reposicionar isso. Como? Eu vou pegar agora aqui a minha borracha ó, e vou inverter. O 4 vai para cima e o 6 vai para baixo. Vamos colocar aqui. Ó. O 4 vai para cima e o 6 vai para baixo. Isso força com que a setinha que estava antes para baixo passe para cima. Agora que está todo mundo no mesmo sentido, próximo passo, igualar a grandeza da variável ao produto das outras grandezas. Então vamos para lá. Ó. Vamos escrever aqui então. Ó. A grandeza da variável é 6 sobre x, isso tem que ser igual ao produto das outras. Então 900 sobre 500 vezes 4 sobre 6. Beleza? E aqui a gente isola o x para resolver ele. Mas antes disso, ó, passa a faca nesses zeros aqui, corta eles. Ficou então 9 sobre 5 vezes 4 sobre 6. Beleza? Aqui a gente pode simplificar. Ó, 4 e 6, divide por 2 os dois, né? Vai ficar 2 em cima e 3 embaixo. 9 dividido por 3, eu vou até escrever aqui do lado, porque senão alguns podem se complicar. Nós vamos ter isso aqui, ó, 6 sobre x igual a 9 sobre 5 vezes 2 sobre 3. É isso que nós temos agora de novo. 9 dividido por 3, a gente sabe que é 3. Beleza? Então vamos ter aqui, ó, 3 vezes 2 é igual a 6. Então eu vou escrever aqui do ladinho, ó, 6 sobre x vai ser igual a 6. E embaixo, 5 vezes 1, né? Vai ser o próprio 5. Então olha que interessante aqui, né? 6 sobre x é igual a 6 sobre 5. Você já descobriu que o x aqui é igual a 5. Então são necessários 5 ralos, letrinha C no gabarito. Beleza? É assim que a gente usa a regrinha de 3 composta. E é extremamente importante você saber, porque quando ela chega, quando ela aparece em provinhas como o Enem, meu amigo, todo mundo sai correndo de medo, porque não aprende a resolver a regrinha de 3 composta. Bom, meu querido, minha querida, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que você tenha compreendido esse tema que é muito importante para a sua provinha do Enem. Não se esquece que o link dessa playlist com todas as aulas também está aqui na nossa descrição, beleza? E volto a reiterar o convite para você se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo com seus colegas aí, para vocês terem uma boa prova. Fechou? Até a nossa próxima aula e um grande abraço.